Outro destaque, segundo uma apuração exclusiva feita aqui pela Jovem Pan, pelo nosso colega repórter David de Tarso, apesar de garantir a permanência de Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública, Tarcísio de Freitas pode promover troca no comando da Polícia Militar. Em razão dos recentes episódios envolvendo agentes, o coronel Cássio Araújo de Freitas pode ser substituído pelo coronel Pedro Luiz de Souza Lopes, que hoje está à frente do setor de inteligência da corporação. De acordo com fontes do governo paulista, a intenção vai além de dar uma simples resposta sobre as ações policiais envolvendo também mudanças nas operações durante o fim e o início do ano. De acordo com informações da coluna, que está inclusive disponível no site da Jovem Pan, essa troca deve acontecer no mês de janeiro. Na manhã desta quinta-feira, o agente Luan Felipe, que jogou um homem de uma ponte, foi preso após pedido da Corregedoria da Polícia Militar. Você, Roberto Mota, há uma pressão de vários setores para que Tarcísio Gomes de Freitas promova trocas na Secretaria de Segurança Pública. Há quem defenda, pudemos acompanhar inclusive muitas manifestações no dia de ontem, para que trocasse o secretário Derrite. Mas as sinalizações, inclusive essa apuração, indica que a troca poderá acontecer no comando da Polícia Militar. Mota. Canhoto, trocar o comando das polícias é uma prerrogativa do governador. Ele não tem que dar explicação a ninguém porque ele está trocando, ele pode ter as razões dele e é dever dele manter uma cúpula na polícia que esteja afinada com a forma de pensar dele, com a estratégia que ele tem para o estado de São Paulo. Agora, a razão principal para as críticas e os ataques à campanha que tem sido feita contra a polícia de São Paulo, a gente pode ver nas notícias todos os dias. É a inédita guerra contra as facções que o governo de São Paulo declarou no mandato de Tarcísio de Freitas. Quando você observa o trabalho da polícia, para a maioria dos observadores, os sucessos não interessam. Os sucessos são irrelevantes. O que conta são os problemas. O sucesso é esquecido e os problemas são multiplicados e divulgados de forma quase permanente, o que torna o trabalho do policial muito difícil. Nós temos especialistas de ONGs de segurança pública que defendem toda e qualquer medida que possa atrapalhar ou coibir o trabalho da polícia. A explicação para essa campanha contra a polícia é a guerra declarada pelo governo do estado de São Paulo contra as facções criminosas, que, na minha opinião, está inaugurando uma nova era na segurança pública brasileira. Uma era onde quem realmente entende de combate ao crime está à frente desse processo. Você, Cristiano Beraldo, como está avaliando essa situação que envolve a segurança pública aqui de São Paulo? O governador pressionado, muitos setores cobrando mudanças, inclusive, no comando da segurança pública, mas a sinalização, pelo menos a apuração do nosso repórter, nosso colega David de Tarso, indica que haverá sim uma troca na Polícia Militar. É mais uma resposta para a sociedade ou talvez ele tenha identificado a necessidade da troca? Bom, Canhoto, a minha avaliação é que tem muito mais de política do que técnica nesse assunto que tem tomado aí todos os canais e os veículos de imprensa do Brasil nesses últimos dias. Por quê? Porque há um propósito político de enfraquecer tanto Tarcísio de Freitas quanto Guilherme Derrite enquanto figuras eleitorais. E isso decorre do fato de que há, segundo informações que a gente colhe no ambiente político, uma preferência da esquerda brasileira, sobretudo do próprio presidente da República, em uma eventual campanha à reeleição, de enfrentar Jair Bolsonaro. Porque avalia que é mais fácil ganhar de Bolsonaro do que de Tarcísio de Freitas. Entretanto, a situação de Jair Bolsonaro tem piorado muito com esse indiciamento da Polícia Federal e todos os desdobramentos que tem gerado, o que coloca o ex-presidente numa posição de fragilidade para a retomada dos seus direitos políticos. E com isso, Tarcísio de Freitas, obviamente, torna-se o principal ator nessa sucessão presidencial. E ganhar de Tarcísio de Freitas, depois do trabalho que está sendo feito aqui em São Paulo, todos sabem que será muito difícil.
Por isso é tão importante, e essa está sendo apenas a primeira de uma série de campanhas que virão, podem anotar isso, visando enfraquecer o governador Tarcísio de Freitas. O secretário Guilherme Derrite, que vem sendo implacável dentro das suas limitações, vejam, não cabe exclusivamente ao secretário de Segurança Pública e ao governador resolver o problema do crime organizado e da violência pandêmica que assola o Brasil. Porque é preciso que cada ente faça a sua parte, sobretudo o governo federal. Então, eles estão fazendo, o Guilherme Derrite e Tarcísio de Freitas estão fazendo tudo o que é possível com os instrumentos que estão disponíveis. E não adianta achar que não haverá pessoas que executam de forma errada, que cometem erros, que eventualmente sejam mal intencionadas nas forças de segurança do Estado. É claro que existe. E essas pessoas têm que ser permanentemente buscadas e as punições recebidas pelos erros cometidos ou por ações que são cometidas, muitas vezes até quando a gente vai apurar, e houve com aquele assassinato, aquela execução no aeroporto de Guarulhos, a gente viu isso, há denúncias de envolvimento de alguns membros das polícias com o crime organizado, essas punições têm que ser exemplares. Em nenhum momento Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite se colocaram numa posição de não aplicar as punições necessárias. Então, este carnaval, ele tem, de um lado, um elemento ideológico, de sempre colocar a culpa na polícia, como se a polícia fosse o problema do Estado brasileiro. E a sociedade, parte da sociedade brasileira, parece que tem dificuldade de colocar 2 mais 2 somando 4, porque este é o país onde são assassinados mais de 40 mil pessoas por ano. E quando isso acontece lá em Israel, na guerra contra o Hamas, Israel está executando, está cometendo aí homicídio em massa, chacinas, etc. Mas quando acontece aqui no Brasil, nas ruas onde nós passamos, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é de Guilherme Derrite, de Tarcísio de Freitas, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ora, isso é uma vergonha, Caniato. Mas essa é a vergonha que vem sendo normalizada no Brasil. Então, como disse o Mota, a troca do comando da polícia é uma decisão da conveniência do governador em razão da estratégia que há de combate ao crime. Mas o trabalho que vem sendo realizado não pode parar para o bem da população de São Paulo. E você, Dávila, quando a gente fala da segurança pública aqui em São Paulo, você também vê que existe uma ação política que torce pelo quanto pior, melhor, e Tarcísio seria o alvo? Com certeza é uma exploração política, mas você sabe, né, Caniato, que eu gosto de política baseada em dado e evidência. Eu acho que dado e evidência fala mais alto do que o argumento político. E aí vamos tratar de 2 dados e evidências fundamentais. Primeiro, o PCC começou com uma organização criminosa dentro dos presídios em São Paulo há 30 anos. Como é que o PCC se transformou numa das maiores organizações criminosas do mundo? Grande parte disso ocorreu por causa da omissão dos governos do estado de São Paulo. Porque antes de se tornar uma organização internacional, era uma coisa local. Por que não foi combatido na raiz? Porque os governos foram omissos. Omissos. Por isso o PCC e o crime organizado tomaram a proporção que hoje está aí. Então, este é o primeiro governo, nos últimos 30 anos, que está combatendo, de fato, o crime organizado e tem isso como parte da sua política de segurança no estado de São Paulo. Somente isso já merece todo o apoio e aplauso de todos nós. Afinal de contas, hoje é impossível combater o crime organizado, principalmente o PCC, só a Polícia Estadual. Mas só chegou a esse ponto por causa da omissão de governos passados. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vamos aos dados e evidências. Caniato, você sabe quantas ligações o 190 recebe por ano? 35 milhões de ligações
O 190 recebe por ano. 35 milhões de ligações por ano. Destas, são geradas 18 milhões de despachos de viaturas. Ou seja, das 35 milhões, 18 milhões acabam levando a viatura checar o que acontece. Dessas 18 milhões, isso gera 50 mil atendimentos de ocorrências por dia. Por dia. A Polícia Militar do Estado de São Paulo atende 50 mil ocorrências por dia no estado inteiro. Veja só, neste universo, má condutas de policiais, nós tivemos, este ano, 81 demitidos e 8 reformados administrativamente. Ou seja, é um contingente extremamente baixo desses maus policiais. Tá aí os números. Eu quero ver contestar os números e não ficar fazendo proselitismo político. Os números estão aí. Qual é a empresa que tem 50 mil atendimentos por dia e tem desvios de funcionários ou funcionários que são as laranjas podres em torno de 81? É um bom indicador que mostra a eficiência da Polícia Paulista. Então, vamos olhar os números e não ficar fazendo exploração política de um episódio isolado e transformar esse episódio isolado como se esse fosse o comportamento generalizado de uma polícia que está exagerando no uso da brutalidade e da força. Isso não é olhar para os dados e fatos. Isto é fazer uma leitura política dos eventos. Pois é importante, inclusive, você ter trazido esses números, viu, Dávila? Mota, você já teve, inclusive, experiência no setor público, na gestão da segurança pública, você, inclusive, já compartilhou isso aqui com a gente. Eu fico pensando, não é uma tarefa fácil, né? Gerir polícia, gerir a segurança pública de uma cidade, de um estado. Dependendo da estratégia adotada, parece que o governo sempre leva pedrada, né? Se não recebe de um lado, recebe de outro. Eu fico imaginando aqui, esses recentes episódios que aconteceram aqui no estado de São Paulo, eles não deveriam contaminar a boa avaliação que a Polícia de São Paulo tem recebido, pelo menos nos últimos 2 anos, né? Há bons números que precisam ser destacados. Inclusive, o Dávila trouxe alguns importantes aqui para a gente. Na verdade, Caniato, esse problema começa com as estatísticas sobre criminalidade no Brasil. Essas estatísticas, elas são concebidas, coletadas, analisadas por pessoas do mesmo espectro ideológico, de esquerda ou de extrema esquerda, sempre com a intenção de reforçar a narrativa de que a responsabilidade pela crise de segurança no Brasil está com as polícias. Por mais absurdo que essa narrativa seja, a gente se confronta com a realidade nas ruas, que foi o que o Cristiano Beraldo descreveu. São 40 mil assassinatos todos os anos no Brasil. Isso é quase o mesmo número de soldados americanos que morreram na Guerra do Vietnã. Esse número já chegou a ser 65 mil assassinatos por ano no Brasil. Entre 2003 e 2018, foram assassinadas no Brasil 875 mil pessoas. Quase 1 milhão de assassinatos. Imaginem 1 milhão de cadáveres, 1 milhão de caixões, 1 milhão de enterros, 1 milhão de famílias desesperadas porque os seus parentes morreram. E, no entanto, você não vê essas estatísticas sendo divulgadas e recebendo a atenção que merece. O que você vê são estatísticas que dão a entender que o problema está com a polícia. E aí você também vê, ao mesmo tempo em que vem as estatísticas mostrando que o problema está com a polícia, vem aquelas soluções mágicas que não resolvem nada, como, por exemplo, colocar câmera na farda da polícia. A gente escuta isso dia sim, o outro também. Eu vou lembrar, não faz muitos meses, nós mostramos aqui no Pingos nos Is imagens de um oficial da FAB que estava caminhando com a sua esposa aqui de noite em São Paulo e foi baleado no pescoço por um marginal. Uma imagem com a qual o brasileiro já está se acostumando.
Nenhuma câmera na farda de um policial ia salvar aquele oficial da FAB. Nenhuma câmera na farda de um policial teria salvo aqueles 3 médicos no Rio de Janeiro que foram para um congresso, estavam sentados em um quiosque na beira da praia, exercendo o seu direito de ir e vir, um direito que não existe mais no Brasil. Eles foram fuzilados a queima-roupa. E para adicionar um insulto ainda maior, no dia seguinte os seus assassinos foram assassinados a mando do Tribunal do Crime. Nenhuma câmera na farda de um policial teria salvo a vida de Isabela Nardoni. Nenhuma câmera na farda de um policial teria salvo a vida do menino João Hélio, que foi arrastado pelo asfalto do Rio de Janeiro, ou teria salvo a vida do jornalista Tim Lopes, que foi sequestrado, levado para uma favela, torturado e morto no Rio de Janeiro. Câmeras em farda de policial têm impacto zero na redução da criminalidade violenta. A criminalidade se combate com leis, com polícia e com prisão. O Brasil é recordista mundial de crimes e de impunidade porque as leis são ruins, as prisões são controladas por bandidos e a polícia é atacada noite e dia. Essa é a realidade que a gente precisa lembrar às pessoas. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: segurança pública aqui em São Paulo, o governador defendendo a polícia militar, dizendo que é preciso analisar os números, as estatísticas, garantir inclusive a permanência do secretário Guilherme Derrite. Tem uma apuração que indica possibilidade de mudança no comando da Polícia Militar. Mas já que o Mota citou as câmeras corporais, tem uma mudança que está sendo debatida no governo de São Paulo, que é inclusive em relação às câmeras corporais nas fardas dos policiais militares. Após uma série de críticas, inclusive da corporação em razão dos últimos episódios, Tarcísio de Freitas defendeu a ampliação do equipamento, afirmando ser um instrumento de proteção da sociedade e do próprio policial. O governador, no entanto, continua defendendo mudanças na funcionalidade dessas câmeras. Neste ano, Tarcísio contratou um novo modelo que permite ao policial ligar e desligar o equipamento. E a partir do ano que vem serão implementadas 12 mil unidades desse dispositivo. Por fim, o governador afirmou que as câmeras estão em período de testes e que não deixará de utilizar o modelo antigo, já que haja a modernização completa desse sistema. Você, Cristiano Beraldo, Tarcísio mudou de postura sobre as câmeras? Ele disse que não há problema nenhum em rever os posicionamentos e ele agora entende que esse pode ser um dispositivo que vai auxiliar e proteger, inclusive, os policiais. Como você vê essa mudança de postura? Você acha que foi em razão do episódio da ponte? É claro que a pressão em cima do governador está muito grande e ele está buscando ali apresentar a parte da sociedade que tem manifestado essa pressão, apesar de eu achar que é muito mais uma pressão da imprensa do que efetivamente da sociedade. Ele vem na busca de apresentar respostas. E essa mudança, na verdade, eu acho muito difícil que a sua convicção anterior tenha sido alterada por completo, mas ele está fazendo um gesto para tentar apaziguar esse momento de grande estresse, de grande confusão em relação à segurança pública de São Paulo. Só que aí, Caniato, eu preciso destacar que há um papel muito importante de boa parte da imprensa que fica alimentando este ódio à polícia, essa ideia de que a polícia é sempre a malfeitora, de que o crime ele é combatido com excesso pela polícia, como se a gente vivesse no paraíso e as pessoas que estão ali andando armadas, colocando arma na cabeça de pessoas de bem, de mulheres com bebês de colo, por causa de um celular, por causa de um relógio, por causa de uma bolsa, empurrando senhores e senhoras de idade nas calçadas que às vezes têm uma queda, quebram a bacia, quebram uma perna e morrem precocemente, de tão complicado que é, em uma determinada idade, você se recuperar desses eventos. E aí tudo é culpa da polícia. Aliás, outro dia, cito uma notícia que li, a chamada dizia: PM de folga mata jovem negro na porta de um mercado. Falei, olha só, por que um PM de folga simplesmente executaria um jovem? Isso é um absurdo. O que será que tem por trás disso?
E na matéria havia um vídeo. E o vídeo mostrava o tal jovem negro entrando no mercado e roubando o mercado. Então, um ladrão foi morto por um PM de folga. Esse é o fato concreto que aconteceu. Mas a notícia é vendida como um pobre coitado foi executado por um PM. Que se frise, PM, polícia militar, assassino, sem vergonha. Só que aí vai se criando essa falsa imagem de que a polícia militar e a polícia civil não estão aqui para proteger a sociedade. Isso é um absurdo e nós precisamos lutar contra essa imagem completamente equivocada. Não se pode simplesmente pegar estes casos que acontecem como acontecem em qualquer tipo de ambiente. E aí isso se transforma a imagem de uma corporação como a Polícia Militar de São Paulo, uma corporação centenária e muito honrada. Isso, para mim, é inadmissível. É querer reduzir um problema muito maior a uma coisa mesquinha e pequena só para dar mais audiência, para vender mais assinatura. Isso deturpa por completo o papel que um profissional tem que ter, a responsabilidade que tem que ter com a notícia. E aí, óbvio, cria-se esse ambiente de pressão, onde as câmeras corporais vão fazer o quê? Vão resolver o quê? Até porque essa imagem que gerou toda essa polêmica do sujeito sendo atirado pelo policial de uma ponte foi feita por alguém que filmou ali com o celular. Hoje já se tem câmeras para todo lado, quantos e quantos eventos, todos os dias a gente se dá conta, e foram filmados por câmeras de comércios, de residências, de celulares e por aí vai. Então não é esse o problema, não é isso que vai mudar absolutamente nada. É só mais um instrumento para colocar a polícia, a instituição policial, refém desses formadores de opinião que estão sempre enviesados para o lado errado. Você, Luiz Felipe Dávila, a mudança de posicionamento e de postura do governador Tarcísio em relação às câmeras corporais, o que isso tem a ver com os últimos episódios? Concorda com esse novo posicionamento? Eu concordo com o governador e discordo dos meus amigos aí de bancada, por uma razão muito simples. Os estudos mostram que a câmara corporal não é que vai diminuir o número de homicídios, como disse o Mota, não é esse o objetivo da câmara. A câmara ela reduziu duas coisas. Ela reduziu letalidade da polícia e reduziu drasticamente o assassinato de policiais. Então é uma coisa que está aí os dados, aliás, um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. E o que eu acho que o Tarcísio, o governador, viu é que esses dados é o que ocorre. Isso aí, eu entendo a Câmara muito mais como uma forma de proteger os bons policiais. É isso aí. Mostrar como é que foi a ação, porque senão é exatamente o que o Beraldo falou. Tem um ato violento, sempre a culpa é da polícia. E a Câmara vai mostrar qual é o contexto disso. Então eu acho que isso vai proteger bons policiais. Eu não acho que isso ajuda a diminuir a criminalidade, nem acho que esse é o objetivo. Mas eu acho que a gente precisa ter hoje um mecanismo, principalmente para desfazer uma narrativa distorcida dessa turma da esquerda que gosta de demonizar a polícia. E a Câmara vai mostrar exatamente como é que o contexto que as coisas acontecem. E os números mostram a redução de letalidade da polícia e a redução do número de policiais depois da utilização da Câmara. Então, acho que o governador olha os dados e as evidências e faz muito bem. Governador ou qualquer político inteligente, ao detectar dados e evidências que fazem que a gente encare a realidade de uma outra forma, está certo em mudar de opinião. E eu acho que ele mudou a opinião para o lado certo. Acho que o Mota tem um ponto de vista diferente e preciso colocar aqui no programa para debater. A audiência está gostando, inclusive, viu, Mota? Claro que meu ponto de vista é diferente. Esse estudo que o Dávila fez, eu também consigo fazer um estudo igual, Dávila. Eu vou fazer uma proposta para você. Vamos fazer a seguinte experiência. A gente pega uma tropa da Polícia Militar e deixa ela no quartel, sem ir a lugar nenhum durante um mês. Eu aposto com você que os mortos em confronto com a polícia vão cair e as mortes de policiais também vão cair. É lógico. Se você adicionar um fator que impede a polícia de trabalhar livremente, é lógico, a polícia tendo menos liberdade para trabalhar, ela vai se envolver em menos confrontos, porque ela simplesmente não vai fazer operações. Correlação não é causa. Isso é uma coisa básica de todo mundo que conhece estudos científicos. Não é porque uma coisa está correlacionada com a outra
que ela é a causa da outra. Estudos do Departamento de Justiça norte-americano disponíveis na internet, é só entrar no X, já tem alguns meses que eu publiquei, mas não deve ser difícil de achar. É um estudo do Departamento de Justiça americano, é um estudo de estudos, uma revisão de vários estudos que foram feitos. Não encontraram nenhuma evidência de que a câmera corporal produza os efeitos que dizem que ela produz. Torna o trabalho policial mais seguro, melhora o relacionamento com a comunidade, diminui o perigo para os policiais. Nada disso foi comprovado. E aí eu tenho que insistir no meu ponto. Qual é o objetivo das forças policiais? Qual é o objetivo da segurança pública? É reduzir a chamada letalidade policial? Eu não acho que é esse o objetivo. Para mim, o objetivo da segurança pública é tornar as nossas vidas mais seguras. Eu vou repetir, no Brasil morrem 40 mil pessoas assassinadas por ano. Aqui no jornal não passa, eu acho que é justo dizer, não passa 2 semanas sem que a gente mostre o vídeo de um crime cometido de noite ou de dia em qualquer cidade do Brasil e a gente tem que comentar, olha, esse cidadão aí estava na saidinha, esse cidadão aí estava em progressão de regime. E no meio dessa guerra civil, o nosso objetivo é reduzir o número de mortos em confronto com a polícia. De onde veio esse objetivo? Qual foi o estudo que foi feito para mostrar que os mortos em confronto com a polícia não são criminosos, veteranos, com inúmeras passagens, que tendo qualquer oportunidade, eles executam os policiais? Será que a nossa luta contra o crime está acontecendo num contexto de um convento? Será que a polícia brasileira está prendendo anjos? Não é possível. Letalidade policial, eu vou insistir nisso, é uma construção ideológica. Porque senão eu pergunto aos senhores, cadê os índices de letalidade judicial? Quem é que está mantendo aí o contador para ver quantos criminosos que foram soltos na audiência de custódia voltaram a matar? Isso, a gente já reportou vários desses casos aqui. Onde é que está o índice de letalidade judicial? A polícia brasileira, ela é confrontada por bandidos de uma forma que não existe em nenhum outro país. Eu pergunto aos senhores, onde estão os índices de confronto? Cadê a ONG que contabiliza quantas vezes a polícia de São Paulo recebe tiros e compara esse índice com o índice de Nova York? Esse índice não existe, meus amigos. Os únicos índices que existem, que são divulgados, repetidos à exaustão, colocados em manchete, são aqueles que colocam a polícia numa situação difícil. São aqueles que justificam medidas que seriam injustificáveis de outra forma. Eu vou lembrar aqui o caso do criminoso que assassinou o delegado Mauro Guimarães Soares. Vocês lembram disso? Aconteceu há poucas semanas aqui em São Paulo. O delegado estava com a sua esposa andando nas ruas. Um crime capital. Você hoje não tem liberdade mais para andar nas ruas do Brasil. Ele foi executado, simplesmente porque era policial. Eu vou lembrar também o caso do bandido que matou o policial militar Roger Dias, em Minas Gerais. Vocês lembram disso? Ele estava em saidinha. Esse bandido tinha 18 passagens pela polícia. Ele estava usufruindo dos benefícios do regime semiaberto e da saidinha. Ele usou esses benefícios para matar um policial militar com um tiro na cabeça. Eu pergunto aos senhores, onde está o projeto de lei para colocar câmeras corporais em criminosos que estão em regime semiaberto, aberto ou nas saidinhas? Por que não se defende essa ideia? Que tal essa ideia? Botar a câmera em alguém que já cometeu vários crimes e que com toda a probabilidade, vai voltar a cometer crimes. Tá? É lógico, nesse caso, o custo da câmera tem que ser pago pelo próprio criminoso. Essa ideia, meus amigos, ela não existe, porque a ênfase é colocar câmera na polícia. E para terminar, colocar câmera na polícia é molezinha. Eu quero ver é colocar onde ela é realmente necessária. Pontos de vista diferentes, debate em alto nível, com muito respeito. Você em casa, você que nos acompanha, tire as suas próprias conclusões.
Faz o seu complemento, passa a palavra para você, Dávila. Bom, eu acho que o que o Mota está falando é confundindo duas coisas. E justamente, eu estou em pleno acordo que o Brasil tem 43 mil homicídios por ano, que é um absurdo total, representa 10% de homicídio por ano, porque mostra que toda a cadeia da segurança pública no Brasil é um desastre. É um desastre um judiciário que solta bandido, é um desastre saidinha, é um desastre criminoso poder matar policial porque acha que ele sai pela porta da frente da delegacia. Tudo isso nós temos que resolver. E a gente já debateu aqui nos Pingos nos Is exaustivamente o que é preciso ser feito. E todos nós estamos de acordo. É preciso mesmo ter penas duras, cumprimento total da pena, acabar com saidinha. Ninguém está dizendo isso. Agora, não dá para trazer o debate que 43 mil assassinatos por ano é fruto de ter ou não ter Câmara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu estou dizendo é que nós precisamos fazer toda essa reforma na legislação penal, na legislação, como o judiciário reage e solta criminoso, é muito mais pró-criminoso do que pró-polícia. Tudo isso nós temos que fazer. E, aliás, o Mota sempre gosta de colocar aqui o seu grande pacote da segurança pública e eu endosso completamente. Agora, a Câmara não tem nada a ver com isso. A Câmara está surgindo aqui como algo para diminuir eu, a meu ver, para comprovar o contexto no qual o policial está atuando. E isso é importante para o policial, porque toda vez que tem um bandido morto, vão falar que a polícia é culpada. E eu acho que isso ajuda a melhorar a imagem da polícia. Isso ajuda a melhorar justamente com esse número que eu dei aqui de 50 mil ocorrências por dia. Se você tivesse com a câmera ligada, você veria que quase todas essas ocorrências, o policial está atuando no contexto certo. Isso aumenta a credibilidade da policial e da polícia. Então, não vejo a Câmara como bala de prata que vai resolver, diminuir a criminalidade. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que é algo que ajuda a melhorar a atuação de bons policiais. E isso é importante, porque hoje a imagem que se tem, que é justamente construída por uma narrativa de esquerda que não gosta de polícia, é que a polícia vive numa brutalidade inacreditável, que a polícia, todo mundo é que nem esse mau policial que jogou o criminoso no córrego. É isso que passa, é essa imagem que acaba ficando. Não, as pessoas têm que ter confiança na polícia. E eu entendo que a Câmara é um instrumento que pode ajudar a melhorar a imagem dos bons policiais. Isso retrata o grau de confiança que nós podemos ter cada vez mais na Polícia Militar de São Paulo, que faz um excelente trabalho. Agora, isso não tem nada a ver com todas essas reformas penais, reformas que nós precisamos fazer no nosso sistema para acabar com a impunidade do crime no Brasil.